Vamos falar sobre um outro aspecto muito importantíssimo do React, que são os React Hooks. E eles estão intimamente relacionados com a questão da interatividade. Temos visto até agora a questão dos componentes como uma perspectiva de nós podermos criar peças de um puzzle que são fundamentalmente visualizações de HTML, isto é, a parte visual das coisas. Quando falamos em termos de reatividade, isto por isso é que se chama React, nós temos que começar a entrar aqui num outro tipo de contextos. Neste caso eu vou falar aqui sobre hooks. Hooks é os ganchos, basicamente, e basicamente aqui o React já traz por padrão inseridos ou disponíveis para nós podermos usar uma dúzia, sensivelmente pouco mais, de hooks. Bom, mas afinal de contas o que é que são os hooks? Os hooks, eu vou aqui fazer uma tradução literal, permitem-nos ter acesso a diferentes funcionalidades do React para os nossos componentes. Nós podemos utilizar quer os hooks que estão construídos dentro do próprio React, ou combiná-los com outros hooks que nós podemos criar, chamados ou tradicionalmente designados por custom hooks. E esta página que aqui está na documentação é sobre os hooks que estão construídos dentro do React, ok? Existem hooks para state. O state basicamente é controlar o valor de uma variável, por exemplo, ou de uma coleção. Mas existem depois outros hooks, nomeadamente como é que eu faço quando um determinado valor é atualizado. O que é que eu posso executar de forma automática em termos de reatividade? Bom, para vocês perceberem qual é a importância de tudo isto no contexto de um universo React, eu vou dar aqui um exemplo, e eu tenho aqui já um projeto chamado React 04 Hooks, e quero aproveitar para vos mostrar aqui uma outra forma também de vocês poderem criar um React Component. Neste caso é um Function Component, mas pode ser feito desta forma. Reparem, eu não tenho aqui ainda o meu app, eu vou importá-lo aqui, algures, import, ainda não o vou fazer, mas vou criar aqui o app.jsx. E aqui dentro, em vez de chamar à função app, eu posso fazer simplesmente isto. Export, default, e fazer aqui uma arrow function. Ao fazer a arrow function e ao colocar aqui um return, e ao colocar aqui agora um fragmento e colocar aqui um parágrafo e colocar aqui app, o que eu estou basicamente a dizer é eu quero exportar esta função. Como é uma função anónima, ela só vai receber o nome quando eu fizer aqui o import app from, e agora vou colocar aqui ./app. Ora, então, na prática, o que eu estou aqui basicamente a fazer é atribuir o nome do meu componente aqui quando faço a sua importação. Como ele não tem aqui explicitamente o seu nome, ele vai ser importado aqui com o nome que eu quiser. E agora já posso colocar aqui o app. Ok? Isto é apenas um ou outro pormenor, uma outra forma de nós fazermos tudo isto. Então, vamos olhar aqui e vamos verificar que temos aqui o app, isto é, o conteúdo do nosso componente. Agora, imagina o seguinte. Imagina que em vez do app, eu queria ter aqui um H1 que me apresentasse valor. Vou colocar aqui o valor 0 para já. Vou ter aqui um botão, button. Quero colocar aqui em aumentar uma unidade. E quando eu clicar neste botão, eu quero que aquele valor que ali está seja incrementado a uma unidade. Bom, o que é que nós poderíamos aqui fazer? Definir aqui let valor é igual a 0. Aqui já poderíamos apresentar o valor. Ok? E aqui no botão eu iria dizer que on click, no clique eu vou executar uma função chamada aumentar. E repara que eu aqui não vou colocar o abrir e fechar parênteses, eu simplesmente digo que eu quero executar uma função que se chama aumentar. Então eu agora vou colocar aqui essa função, function, aumentar. E eu vou dizer simplesmente que valor passa a ser o incremento de mais uma unidade. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Vamos verificar aqui no nosso browser. Repara que nós temos aqui o botão, mas quando eu clico, aparentemente parece que nada acontece. Bom, vamos verificar aqui uma circunstância. Se eu clicar aqui no aumentar e fizer um console.log do valor, nós vamos ver de facto que o valor está a ser aumentado. Repara, eu vou clicar aqui, olha como ele está aqui a aparecer, a ser aumentado. Mas eu continuo sem ter esta reatividade por parte do React, aquilo que permite fazer com que o valor seja automaticamente atualizado quando eu o estiver a atualizar em qualquer local. Ora, o que é que eu teria que fazer aqui com JavaScript puro? Bom, teria que fazer o seguinte, eu teria que ir buscar pelo menos aqui um document, para, atenção, nada disto tem a ver com React, ok? Document.querySelector, e ia buscar ali o meu H1, agora não preciso sequer de usar aqui
nenhum seletor especial, vou buscar mesmo o elemento e depois tinha que dizer que o text content era igual a valor, ok? Iria colocar aqui valor, 2 pontos, e agora ia colocar aqui com a concatenação de valor. E agora já nem sequer necessitaria de ter aqui isto colocado desta forma. Eu simplesmente ia colocar aqui um valor inicial que era igual a 0. Ok? E vamos verificar se isto funciona. Repara, eu agora quando começo a clicar, ok, já temos então o valor a ser atualizado. Bom, isto que nós estamos aqui a fazer é um artifício que não tem rigorosamente nada a ver com o React. Porquê? O que nós queremos fazer é, imagina o seguinte, se eu tivesse aqui 20 botões, todos eles a modificarem este valor, o que iria acontecer? Bom, teria que colocar várias funções, cada uma delas a irem buscar o elemento onde eu quero apresentar e a atualizarem o seu text content. Ou poderia eventualmente ter a necessidade de, ao clicar neste botão, atualizar 30 variáveis. Então eu iria ter que ir buscar todos os sítios onde essas variáveis são apresentadas e ter que as apresentar com o JavaScript puro. Ora, o React permite-nos fazer uma coisa diferente com isto tudo. E para isso nós vamos utilizar aquilo que se chama um React Hook. Vamos então fazer essa implementação. O que é que vai acontecer aqui? Vamos deixar de ter aqui o valor, ok? E vamos deixar ficar aqui assim tudo isto como está. Aqui vamos ter o valor igual a 0, mas já o iremos alterar. O que nós vamos necessariamente ter que fazer é dizer ao nosso componente qual é o hook ou os hooks que nós vamos querer utilizar. Então para isso eu vou dizer que quero import, fazer uma importação de um hook a partir do React. E para isso eu vou fazer uma destruturação porque eu quero ir buscar apenas uma coisa muito específica. E neste caso é o useState. Eventualmente é um dos React hooks mais utilizados. Eles são sempre com esta característica, começam por ter useState, useEffect, useReduce, etc, etc. E agora aqui eu vou colocar from React. Simplesmente assim. A partir do momento em que eu tenho aqui esta linha de código, eu estou em condições de poder começar a utilizar então este React Hook. Então agora eu vou dizer assim, constante, vamos lhe chamar valor, só que neste caso aqui, em vez de definirmos o valor é igual a 0, nós vamos definir aqui um array. E este array vai estar associado ao tal valor que nós vamos aqui apresentar. O que é que nós vamos colocar neste array? O useState é um hook e basicamente ele devolve-nos uma coleção contendo 2 elementos fundamentais. O nome da variável que nós queremos controlar e o nome da função que vai permitir atualizar essa variável. Então repara o que é que vai acontecer aqui. Eu vou-lhe chamar valor e aqui à frente, até por convenção, eu vou colocar setValor. Ok? E isto é igual, e agora vou colocar a useState e no useState eu vou poder definir aqui qual é o valor inicial do meu estado, ou no meu valor aqui, ok? Então o valor vai ser igual a 0. E sempre que eu quiser alterar o valor, eu não me vou referir diretamente aqui ao valor, vou usar esta função para o alterar. Então quando eu quiser apresentar o meu valor, eu já só tenho que fazer aqui valor. Ok? Se eu fizer isto, vamos aqui retirar o onClick, porque neste momento não existe a função aumentar. Se eu fizer isto, o que é que vai acontecer? Bom, vamos aqui verificar então o seguinte. Se eu agora regressar aqui ao meu código, repare, não tenho qualquer problema, nenhum erro. Se eu clicar aqui não tenho obviamente funcionalidades e aqui o valor está a 0. Agora repara que se eu aqui definir que o valor inicial é 100, quando eu regressar aqui, opa, ele agora diz aqui que não foi possível fazer um refresh, ok, vamos aqui fazer, repare, nem sequer fez um refresh, ele já tem aqui o valor 100 a ser implementado, porque está definido aqui como sendo o valor inicial deste state, vamos lhe chamar assim. Bom, se eu agora quiser atualizar este valor, eu posso fazê-lo da seguinte forma. Vou criar aqui uma função, function, vamos fazer aqui o function aumentar, e neste function aumentar eu aqui dentro vou dizer que quero fazer um setValor, e no setValor eu vou poder dizer o que é que eu quero que aconteça. Ora, o meu setValor pode ir buscar qual é o valor que atualmente existe, vamos chamar-lhe aqui old, e vou-lhe dizer que o old vai ser igual ao old mais 1, isto é, ao valor antigo mais 1. Então o que vai acontecer aqui com esta função é que ela vai buscar aqui, vai guardar aqui, poderíamos chamar-lhe aqui O e aqui O, ok? Ou V de valor e aqui V, e vai pegar no valor que está associado aqui a este state e vai incrementar em mais uma unidade. O que vai acontecer aqui de extraordinário é o seguinte, é que a partir do momento em que é evocada esta função,
e o valor é alterado, em mais uma unidade neste caso, todo o sistema de reação vai entrar em ação e nos locais onde existir a variável valor, ela vai ser automaticamente atualizada. Vamos verificar se é isso que acontece. Então eu vou chegar aqui, repara que eu tenho aqui o valor 100, que foi o valor que foi atribuído inicialmente, e quando eu clico aqui em aumentar uma unidade, opa, ainda não aumenta. Mas porquê? Porque ainda não definimos aqui que no onClick nós vamos querer que seja executada a função aumentar. Ok? Vamos mais uma vez então aqui testar. Ok, aumentar esta unidade. Repara, lá está então aqui o valor a ser aumentado. E tu dizes, bom, mas não tem nada de especial, eu poderia ter feito isto com JavaScript puro. Repara o seguinte, se eu agora tiver aqui vários H1s, ok? Vários, milhares. Repara o que é que vai acontecer. Se eu agora for aqui ao botão, todos eles estão a ser atualizados ao mesmo tempo. E esta é uma das principais magias do React. A possibilidade de nós, através da utilização de React Hooks, conseguirmos obter um resultado que é uma atualização, um refrescamento parcial do nosso componente, naquilo que diz respeito à atualização dos valores que foram, entretanto, sendo alterados aqui. Obviamente que eu posso aqui colocar um incremento de 10 em 10. Vamos aqui reduzir isto a 1 apenas, ok? E repara, se eu agora vier aqui, eu vou aumentar de 10 em 10. Não tem qualquer problema. E, portanto, isto que eu estou aqui a fazer não é apenas um exercício para exemplificar um valor numérico, ele funciona com qualquer tipo de valores. Neste caso, estamos a utilizar um React Hook chamado useState, que é, eventualmente, um dos mais utilizados nos nossos projetos de React.